Os muçulmanos, principalmente no Oriente, não costumam criar cachorros como membros da família, e o que pode causar certa estranheza pro pessoal aqui do Ocidente. A gente vai ver que eles têm sim um motivo para isso, e como essa história nos convida a fazer uma reflexão bem interessante, vamos ver. Na lei islâmica a gente tem algumas menções ao cachorro, e às vezes ele é dito como impuro. Mas o que diabo significa isso? Na nossa percepção, algo impuro é algo podre, algo ruim, mas na religião islâmica, ela é um estado, uma situação que não se refere ao valor da coisa. Acontece que os cachorros têm mais germes do que uma criança pequena. E os muçulmanos, eles têm uma fixação muito grande por higiene. Pra gente entender melhor o termo, na teologia islâmica, quando a gente faz as nossas necessidades ou tem relações sexuais, a gente também tá impuro. É a mesma coisa. E não quer dizer que a gente vire do diabo do dia pra noite. Na Idade Média, quando o Islã foi revelado, as pessoas não tinham muito essa noção do que era sujeira, o que não era. Então, certas coisas eram ditas como impuro. E pra gente corrigir isso, a gente teria que se lavar, por exemplo. Mas o gato, no entanto, é super comum no Oriente Médio. Isso porque ele é autolimpante. Apesar disso tudo, a gente não pode achar que os coitadinhos dos cachorros são proibidos no Islã. Isso também é ridículo. Todos os animais são amados pelos muçulmanos. Bom, não todos. Tem muito preconceito com cachorros e porcos, por exemplo. Mas antes de eu continuar, clica no botão inscreva-se para receber mais curiosidades assim. Bom, só porque a gente não é permitido a comer o porco não quer dizer que a gente tenha que odiar ele ou tratar ele como se não fosse nada. A gente não pode comer também carne humana e nem por isso a gente tem que se odiar. Existe uma narrativa profética na qual o anjo Gabriel não apareceu para continuar a revelação do Alcorão para o profeta Maomé. O motivo era um filhote de cachorro escondido debaixo da cama. Existem pessoas que interpretaram isso como o cachorro sendo um bicho ruim, que a gente tem que evitar. É comum a gente ver no Oriente Médio os homens se ofendendo chamando um ou outro de cão, e isso pra eles tem um peso bem maior por causa disso. Outro ponto interessante é a gente ver sobre os jinn, que são os gênios. Na teologia islâmica, eles são como fantasmas, pra gente fazer uma analogia no nosso entendimento. E eles podem se manifestar, principalmente em cobras e cachorros. E por causa disso, no mês sagrado do Ramadã, alguns muçulmanos ignorantes acabam sacrificando seus bichos de estimação, achando que são possuídos ou que são podres, que a gente não pode ter eles por perto. Isso é ignorância. Ninguém nunca mandou a gente sacrificar um animal por nada. Quando a gente tira a vida de algo, tem que ter um motivo muito forte, seja alimentação, seja para se defender. Mas tirar a vida de qualquer coisa sem um motivo é um pecado terrível. A preservação da vida e da dignidade das criaturas é algo muito bem estabelecido no Islã. Mas agora que a gente tem mais informações, é interessante a gente falar também sobre as cruzas e as raças dos cachorros que a gente tem hoje em dia. É estritamente proibido a gente usar um animal para um propósito artificial, como por exemplo cruzar os cachorros e vender como se fosse uma coisinha. É proibido a gente comprar e vender cachorros, e o motivo original disso não é os vira-latas abandonados, e sim porque se a gente pagar para uma pessoa que faz isso, a gente vai estar incentivando a mudar a natureza de uma maneira maliciosa. A história do abandono é outro ponto também. Tem gente que acha que tem que sacrificar e outras que tem que deixar. Mas a título de comparação, tem outro país com um problema muito semelhante, é a Índia. Lá existem vacas de rua, assim como a gente tem os nossos vira-latas que ficam mexendo no lixo e reproduzindo adoidado aqui no meio da rua. Mas o que a gente tem em comum com eles? Ambos queremos mudar a natureza. Uns querem transformar lobos em ursinhos de pelúcia e outros querem transformar vacas em animais de estimação. Eu não tô aqui pra criticar a fé dos outros. Não tem problema em ser vegetariano ou vegano, de verdade. Não existe nenhuma objeção islâmica a isso. Mas seria melhor para as vacas se elas fossem bem tratadas e abatidas humanamente do que a serem abandonadas. E seria melhor para os cachorros se eles fossem tratados como animais de trabalho mesmo, no campo, por exemplo, ao invés da gente ficar cruzando eles até causar um problema futuro. O Corão diz o seguinte, capítulo 7, versículo 52. Para quem tem cachorro de raça em casa, vocês podem fazer uma coisa maravilhosa. Façam castração nele, vai prolongar a vida dele e vai frear a comercialização injusta desses bichos, porque eles são as maiores vítimas. Para aqueles que estão pensando em ter o cachorro, vocês podem fazer uma caridade imensa, que é adotar um bicho de rua, resgatar. Quando vocês castrarem ele, ele vai ter uma vida bem melhor e vai frear aquela produção desregrada que a gente vê no meio da rua. Às vezes fica 300, 400 mil bichos perdidos. E além do mais, ele vai passar a ter uma vida muito boa, sendo bem cuidado por um dono que de fato o ama. E para aqueles que estão bolados com a questão higiênica do Islã, tem uma solução muito boa. Depois que terminarem de brincar com o bicho, dá para vocês lavarem a mão e quando terem o rosto lambido, lavem o rosto. Isso se chama higiene. Assistam mais desmistificações do Islã nessa playlist, tem um monte de coisa interessante. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.